Lá em Lucas 5, foi o texto que nós pregamos no domingo. Algumas situações que eu não mencionei no domingo, que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos hoje. Nós vamos ler o texto. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Então nós falamos aqui, irmãos, no domingo à noite, com base nesse texto, sobre qual o tema da mensagem: reflexões que a igreja precisa fazer nesse tempo de pandemia. E eu trouxe a atenção dos irmãos, foi aquilo que o Espírito Santo direcionou no meu coração, para olharmos para Pedro como um protótipo da igreja, né? A igreja e Cristo, a relação da igreja com Cristo. E nós pensamos ali algumas reflexões. A primeira delas foi: qual a primeira reflexão que a igreja deve fazer hoje, em tempo de pandemia? Primeira reflexão: se entregar ao fracasso, às frustrações decorrente das nossas expectativas frustradas ou não alcançadas, ou ouvir a voz de Jesus e obedecer. Duas alternativas. O que Pedro fez? Ele preferiu ouvir a voz de Jesus e obedecer, né? Então nós pensamos sobre isso. Ele tinha a opção de se entregar àquele fracasso. Vou curtir o fracasso, vou curtir a derrota, vou me entregar mesmo a essa situação difícil que eu passei essa noite toda, cansei, estou cansado, né? Esgotei-me, vou me entregar à situação, que é fruto do fracasso que eu vivi. E nós falamos que esse é um grande perigo nos dias de hoje, para muitos crentes, para muitas pessoas que estão se sentindo fracassadas por causa da pandemia, fracassadas profissionalmente, fracassadas na fé, fracassadas emocionalmente, porque estão curtindo o momento do fracasso, estão curtindo o momento do aparente fracasso que está à sua volta. E, irmãos, e é claro que existe uma sensação disso no nosso meio, porque tem pessoas que ganhavam X e estão ganhando meio X, só que as contas não cortou pela metade. Cortou, irmãos? Cortou não. Pelo menos lá em casa não cortou, né? A conta de luz está muito cheia e assim vai. Então você tem aquela sensação de que tem um déficit, né? Tem alguma coisa aí que a conta não está fechando, né? Então tem as questões
tem as questões financeiras, tem a questão da pessoa, a pastora, aconteceu com o senhor, sua família, não, graças a Deus não passou por essa situação, graças a Deus ninguém ficou grave, mas o senhor não pode garantir que isso não vai acontecer isso na minha casa, né? E realmente nós não temos como garantir para ninguém, primeiro, quem não vai pegar Covid, quem vai pegar, quem não vai pegar, né? Se vai ser grave, se não vai ser grave, eu não posso garantir nada, né, para ninguém acerca dessas situações, mas uma coisa nós temos que afirmar com toda garantia: a nossa vida está nas mãos de Deus. Não é porque eu sou pastor que a minha vida está mais na mão de Deus do que a sua, porque nós diante de Deus nós estamos na mesma situação, nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma situação. A situação ruim que veio para você, veio para mim, como veio para o injusto, como veio para o que tem fé, como veio para aquele que não tem fé, ou seja, todos nós estamos enfrentando essa situação, talvez no mesmo mar e em barcos diferentes, né? Porque às vezes existem barcos, também existe essa questão, a gente usa muito a expressão mesmo barco, mas talvez a gente esteja na mesma situação, em barcos diferentes, mas enfrentando a mesma situação, né? Porque existem barcos que são mais bem aparelhados que outros, então a gente tem que levar isso em conta também. Mas, irmãos, o fato é que nós temos que trazer essa reflexão para a nossa vida hoje. Ali havia um homem que se cansou, ali havia um homem que batalhou, queria algo, aquele algo que ele queria não veio, né? Aquele planejamento que ele fez não aconteceu, e ele se frustrou naturalmente, né? Aconteceu isso. Isso também aconteceu com muitos de nós, mas nós temos que passar por isso. Uma das coisas que o crente tem que aprender é lidar com as frustrações sem perder a fé. Lidar com as frustrações sem perder a fé, sem perder a coragem, né? Aí eu sempre lembro desse fato. O pai daquele menino com espírito epilético se frustrou, buscou ajuda, não conseguiu, mas ainda tinha fé, ainda foi capaz de ir até Jesus e dizer: Senhor Jesus, seus discípulos não conseguiram, mas eu acredito que o Senhor pode, eu acredito que o Senhor consegue. E Jesus foi lá e resolveu o problema dele. Então, queridos, nós não podemos de repente passar pelas frustrações e achar que tudo acabou ali, né? E a sunamita, que Deus deu a ela um filho, passado um tempo o filho morreu. Ela poderia dizer assim: morreu, vou enterrar. O que ela fez? Ela foi lá atrás do profeta, né? Ela foi atrás de Eliseu. E aí, chegando lá, ela falou assim: ó, eu não pedi um filho, você falou que Deus mandou, agora o filho morreu, e agora? Eliseu foi lá, deitou em cima do rapaz. Uma maneira estranha de trazer a cura de Deus, né? Mas é por isso que eu falo, Deus não tem padrão, né? Poderia só estender a mão, né, e falar: ressuscita aí, levanta-te dentre os mortos. Mas ele deitou em cima do rapaz, e depois dele deitar e orar, o rapaz voltou à vida. O importante é que ele voltou à vida, mas aquela mulher não desistiu. É isso que me chama a atenção, esses episódios na Bíblia, que me mostra que existem pessoas que vão além de outras, irmãos. Existem pessoas que elas não se conformam, elas lutam, elas têm uma garra, elas têm uma determinação que vem da fé, que a maioria não tem. E eu vejo que isso é que faz com que Deus, de certa forma, coloque em evidência essas pessoas em algum momento, né? E não é porque elas são melhores, não é porque elas são mais bem dotadas de capacidades intelectuais, mas é porque elas têm fé. E essa fé que essas pessoas tinham, nós podemos ter também. Nós podemos ter também, irmãos. Nós temos duas opções: recuar, se encolher diante da crise, ou enfrentar a crise com fé, mas com atitudes sábias, ponderadas, prudentes, responsáveis, né? Mas não se acuar. Vou dar um exemplo para os irmãos. A Convenção Batista tem vários setores aqui na cidade. Todos os setores das igrejas estão parados nas reuniões. E aí, ontem, conversando com o pastor Heber, que é o secretário executivo, eu falei: pastor Heber, nós estamos orando lá na igreja, 21 dias de oração e jejum. Eu ainda sou coordenador do setor bandeira, embora eu estou me sentindo, desculpa a expressão, inútil,
porque eu não estou fazendo nada, e mesmo porque eu não posso fazer muita coisa, mas uma coisa Deus colocou no meu coração: será que não é possível a gente parar para orar só, reunir numa igreja uma vez por mês, os pastores do setor, e a gente, à distância, não precisa tocar, né? Formidável ideia, pastor Valdilei. Lança lá no grupo, eu vou ser o primeiro a dar o joinha. Aí eu joguei lá no grupo, só ele deu o joinha. Passou o dia inteiro, ninguém se manifestou, né? Aí no dia seguinte, alguns começaram a se manifestar, né? Porque eu falei: pastores, sentiram meu coração, vamos orar. Tempo é difícil, é de crise, todos nós estamos passando pela mesma situação, conduzindo a igreja de Jesus, temos o privilégio de conduzir a igreja de Jesus, mas está difícil, vamos orar juntos, uns pelos outros, né? E uma vez por mês, em alguma igreja, só que não sei o melhor horário. Digam para mim no grupo qual o melhor horário para vocês, de manhã, à noite, qual dia da semana, né? E ficou aquele silêncio, fez-se silêncio no céu, né? Mas aí no dia seguinte, aí alguns começaram a se manifestar, de manhã, e aí a gente sugeriu sábado de manhã. Se der tudo certo, sábado de manhã aqui agora, a gente vai ter uma reunião com os pastores para a gente orar. Mas, irmãos, se ninguém tomar iniciativa, as coisas não acontecem. Não acontece. Deus precisa pegar e fomentar no coração de aquilo que Ele quer fazer. É assim que Deus começa a trabalhar, né? Então nós, como igreja batista em Itatiaia, nós temos duas opções: a gente esmorece, arria as patinhas, né? Se esconde, ou a gente age na fé. Eu prefiro agir na fé. Amém, Mancília? Eu prefiro agir na fé, né? Hoje aqui, por exemplo, como os irmãos estão aqui, ninguém está expondo ninguém, está tudo certinho, está tudo encaixado. A gente vem, a gente ora, a gente interage, a gente lê a Bíblia, a gente acrescenta fé no coração do outro, porque eu ver você, pelo menos me anima. Eu acredito que você me ver também deve animar você, né? A gente estar junto, a gente estar participando, cuidando da igreja, isso é muito importante. Então a outra reflexão que nós fizemos é: agir pela fé ou pela lógica humana, né? Então a lógica humana, ela muitas vezes aparece para nós de uma maneira assim muito inteligente, muito prudente, muito certa, mas muitas vezes, mesmo a lógica humana ela sendo prudente, certa, inteligente, nem sempre é a vontade de Deus para as nossas vidas. A lógica na vida de um pescador que pescou a noite inteira e estava cansado porque não pegou nada, a lógica humana é: vai para a sua casa descansar, porque você passou a noite inteira pescando e não pescou nada, e de dia ninguém pega nada mesmo. Então a lógica humana é: de dia não se pesca, só se pesca à noite, você está cansado, hashtag fica em casa, né? Hashtag fica em casa. Muitas vezes, irmãos, é isso que as circunstâncias, que a lógica humana quer trabalhar no nosso coração, mas muitas vezes Deus está falando: eu vou contrariar as expectativas da lógica, porque eu quero que pela fé você haja, e em fé agindo, você vai conquistar aquilo que você deseja, né? Aquilo que você almeja. E contrariando toda a lógica, Pedro agiu na fé, fundamentado na palavra de Jesus. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Lançou a rede e ela saiu cheia de peixes. Então nós levamos essa reflexão também no domingo à noite. Mas eu não falei com os irmãos sobre ouvir Jesus e obedecer, né? Eu falei que nós temos que ouvir a Jesus e obedecer, e muitas vezes, irmãos, temos que ouvir a Jesus e obedecer quando nós não estamos entendendo nada. Não tem momentos na sua vida em que você parece que você não está entendendo as coisas? Você está no meio de uma situação em que Deus está querendo que você faça algo e aparentemente aquilo não está claro aos teus olhos, mas lá na frente você começa a entender as coisas. Exemplo bíblico, pastor, para nós entendermos melhor o que o Senhor quer dizer: Abraão, sai da tua terra,
do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Pensa bem, irmão, 75 anos de idade, vida feita, rebanho de gado, tudo certinho. Aí de repente você ouve uma voz, não tem Bíblia, não tem nada disso. Você ouve uma voz e diz para você: deixa tudo para trás, leva o rebanho, mas deixa esse lugar, deixa esse ambiente, vai para uma terra que eu vou te mostrar lá na frente. Abraão, ele não saiu vendo a terra, não tinha lá assim uma tela 3D, né? Que Deus abriu e falou: ó, tá vendo essa terra aqui, mapinha? Não tinha nada disso, irmãos. Vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Irmãos, é obedecer sem entender. E muitas vezes é assim que Deus trabalha na nossa vida. Quando Pedro ele foi para o alto mar, eu tenho certeza, irmãos, que eu não estava entendendo nada. Por quê? Porque ele, como pescador, ele tinha uma mente de pescador. Pescador não pesca de dia. Ele foi sem entender, mas ele obedeceu. Quando você não entender, mas você tem a compreensão que é a vontade de Deus, faça. Eu estava vendo o testemunho do Ricardo Oliveira, pastor Ricardo Oliveira, e eu admiro muito. Passei a dar uma observada na vida dele, no testemunho de vida dele. Eu fiquei impactado pela vida do Ricardo Oliveira, né? Ele conta que ele nasceu próximo ao Carandiru, e o irmão dele foi preso no Carandiru, e eles eram tão pobres, que ele e a irmã dele iam pegar comida na prisão, no Carandiru. Eles davam um panelão, a hora que estavam servindo a comida dos presos, eles colocavam a panela deles lá, a panela era cheia, e eles levavam aquela panela cheia para a semana inteira. Se faltasse alguma coisa durante a semana, eles iam para a rua, nas esquinas, pedir esmola, né, para que eles pudessem complementar o que faltava. E ele jogava num timinho, esses times assim que o pessoal organiza de bairro, só que era coordenado por um dirigente evangélico, e o nome do time era Levi, e ele foi jogar bola lá, e ele conta que o presidente desse clube, desse time de bairro, ele tinha uma instrução: todos os meninos, que ele era menino ainda, que queriam jogar bola ali, eles tinham uma missão: pegar o Novo Testamento, subir nas arquibancadas, na plateia, e entregar um Novo Testamento para cada pessoa e dizer: Jesus te ama, Jesus te ama. E ele ia, e ele entregou o Novo Testamento para muita gente, e ele falou assim: eu fiz aquilo sem entender nada, porque ele entregava aquele Novo Testamento, dizia para as pessoas: Jesus te ama, mas ele não sabia qual era a mensagem, o que queria dizer essa mensagem, o que é Jesus te ama, em termos de salvação, em termos de Jesus ter morrido na cruz para trazer salvação. Ele não tinha esse entendimento, mas ele ia e fazia. Lá na frente, ele foi entender que aquela mensagem também era para a sua vida. Só que lá atrás, ele falou assim: Deus começou a trabalhar na minha vida quando criança, porque sempre foi plantado na minha mente: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus também me ama. E lá na frente, essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, né, ela começou a ser trabalhada no coração dele, mas ele foi sendo trabalhado, primeiro, obedecendo sem entender claramente o que estava acontecendo. E quando ele fala isso hoje, ele prega com muita autoridade, com muita unção, com muito fervor. E hoje ele fala muito do ministério, dele, do ministério que Deus tem na vida dele. E como é importante isso ser trabalhado no nosso coração quando nós somos crianças. Aí eu pego um pouco a palavra da Aurinete. Irmãos, quem é muito preocupado com criança aqui na igreja, é a Aurinete. Estou dizendo que os outros não são.
mas pelo menos eu vejo nela uma preocupação muito grande, e ela está certa, porque eu também tenho estado muito preocupado, irmãos, esses dias com essas questões, porque uma reflexão que nós temos que fazer como igreja, nós temos que obedecer a palavra, e nós temos que ter a ousadia de sair da superficialidade para ir para a profundidade, porque Pedro ele estava com o barco aonde? Na praia, sim ou não? E aí quando Jesus manda ele ir para o alto mar, o barco vai para águas mais profundas. Irmãos, está faltando profundidade. Está faltando profundidade na nossa vida em relação aos nossos compromissos com Deus, em relação à nossa missão. Se a gente parar para analisar, a gente está vivendo meio que no superficial. A gente muitas vezes está orando no superficial, às vezes a gente está pregando no superficial, às vezes nós estamos sendo pais no superficial. O que é ser um pai no superficial? É você dar uma atenção quase que nada para os seus filhos, não ler a Bíblia, não orar, não participar, não aconselhar, não dar diretrizes. E esses dias eu estava falando, gente, a próxima geração daqui 10 anos vai ser uma geração muito mais, tudo indica que vai ser uma geração muito mais difícil de lidar, porque nós temos hoje uma geração de crianças que está crescendo num ambiente onde a Bíblia não está sendo mais aberta dentro de casa, né? As crianças estão sendo afastadas, vamos dizer assim, do convívio com a palavra de Deus de várias maneiras, e isso começa primeiro dentro da nossa própria casa. Eu li um artigo da Organização Mundial de Saúde hoje, eu passei no grupo, não sei quantos viram, que a palavra marido e esposa, de certa forma, estão sendo meio que consideradas uma palavra ofensiva, quando você quer estabelecer igualitarismo, né, entre as pessoas. Então, veja bem, isso no tempo de hoje, irmãos, daqui 5 anos, 10 anos, como que não vai estar o mundo influenciado por essas questões, influenciado por uma visão e por uma ideologia completamente anticristã e antibíblica, que está pregando tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E a geração que está vindo vai nascer exatamente nesse contexto, né? Hoje ainda no Brasil nós temos um contexto muito forte de fé cristã, a gente vê os cristãos se manifestando, mas irmãos, não é a realidade da maioria dos países da Europa. Se você for olhar a realidade desses países que foram o berço do cristianismo, não é a realidade, né? E essa semana que passou eu vi, rapidamente assim, eu não vi tudo, mas aquele programa de frente com Bial, não sei, Conversa com Bial, né? Foi entrevistado o Delfim Neto. Quem viu isso? Ninguém viu? O Pedro Bial estava entrevistando o Delfim Neto e dizendo que ele tem uma inteligência acima da média, um homem muito inteligente, muito culto. E aí a primeira coisa que ele perguntou para o Delfim Neto qual era a visão que ele tinha do presidente do país hoje, né? E aí o Delfim Neto disse que o presidente do país hoje é uma pessoa muito ignorante em vários aspectos, principalmente em relação à cultura e principalmente no que envolve essa questão de ideologia de gênero. Aí o Pedro Bial fez a seguinte pergunta: não só o presidente, mas os pastores que parece que apoiam ele. Ele falou assim: todos são ignorantes. A hora que ele falou isso, é óbvio, né, irmãos? Eu sou pastor. Eu me senti profundamente ofendido com aquela colocação, porque ele disse o seguinte, que a questão da sexualidade é um mundo de infinitas possibilidades, que você conceber a ideia de apenas um homem ter uma relação com uma mulher é algo muito pobre, mentalmente falando, que a pessoa inteligente, ela se abre para muito mais possibilidades. Então, é isso que está sendo, é isso que a televisão está passando, é isso que as pessoas inteligentes julgam, inteligentes na visão do mundo, julgam ser o certo. Eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas estão se aprofundando naquilo que é errado, estão se aprofundando nesses posicionamentos, estão se aprofundando naquilo que é pecaminoso, mas não estão se aprofundando
na palavra de Deus. Crianças precisam ser ensinadas hoje valores básicos, fundamentais, dentro da nossa casa. Nós precisamos ter mais profundidade na hora de lidar com questões relacionadas às nossas crianças. Então a profundidade hoje está se perdendo na igreja, né? A igreja está muito no superficial. A gente está falando de assuntos muito superficiais, né? E a gente não está entrando no mais profundo, porque parece que entrar no mais profundo para algumas pessoas incomoda, constrange, né? É uma sensação estranha, mas a gente tem que começar a entrar no profundo, porque lá fora o inimigo está trabalhando no profundo de questões, de conceitos, de valores, para induzir as pessoas ao erro. E dentro da igreja nós estamos na praia. Nós não tiramos o barco da praia, ele continua lá, ele está ancorado na praia. Nós temos que sair. Os peixes, eles só podem ser alcançados se a gente sair da praia e ir para as águas profundas. Os tesouros, o conhecimento, né? Aquilo que é mais profundo, a gente tem que buscar naquilo que tem mais profundidade, onde nós vamos ter mais profundidade. Então, queridos, nós temos que refletir sobre isso. Nós temos que obedecer a Cristo, entregar a Cristo o comando da nossa vida. Entregar a Cristo o nosso barco significa entregar a Cristo a nossa dependência financeira. Você vai trabalhar, você vai buscar o seu sustento, mas você entrega também nas mãos do Senhor o que é dele, né? Aí eu falo de dízimo, de oferta. Não pense que o dinheiro que você ganha é só para o seu uso, mas também é para ser investido na obra do Senhor. O barco era o ganha-pão de Pedro, o barco era o sustento financeiro de Pedro, e ele entregou aquele barco nas mãos de quem? De quem, irmão? De Jesus. É como se ele dissesse assim: a minha dependência, Senhor Jesus, agora está nas tuas mãos, usa, e em ti eu vou esperar. O que aconteceu? Jesus prosperou ele de uma maneira abundante. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Em tempos de crise, não tenha medo de ser dizimista, né? Não tenha medo de que o que você entregar para o Senhor vai faltar para você, de maneira alguma, irmão. Quando você entrega para Deus, Deus tem prazer em retribuir a sua fé com providência que muitas vezes vai além do que você imaginava receber. A Bíblia diz que uma rede cheia de peixes encheu 2 barcos. O barco de Pedro foi pequeno, não conseguiu, vamos dizer assim, suportar todos os peixes que foram pegos. Pedro teve que chamar mais um barco para poder ajudar ele, para que ele pudesse levar para a praia todos os peixes que foram pegos. Isso quer dizer que quando Deus faz além das nossas expectativas. Deus faz para sobrar, Deus faz de forma abundante. Então Deus, Ele quer fazer isso na nossa vida. Ele quer nos mostrar abundância de bênçãos, abundância de vitória, de providência, mas nós temos que obedecer, mesmo quando a gente não estiver entendendo, mas a gente tem que obedecer. Então obedeça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. E em último lugar, queridos, vamos refletir que, como igreja, que esse tempo que Deus está nos dando dentro dessa pandemia, não é para Deus descobrir o nosso compromisso com Ele, mas para Deus revelar para nós mesmos o compromisso que nós temos com Ele. É nesse tempo que você vai ver se você tem compromisso com Deus ou não, né? Muitas vezes a gente acha que tem compromisso com Deus quando tudo está bem, mas quando tudo não está bem, aí sim Deus vê quem tem compromisso com Ele e quem não tem compromisso com Ele, né? Hoje nós precisamos usar esse momento para demonstrar o nosso compromisso com Deus, no ministério, né? No propósito de estarmos intercedendo como intercessores em oração pela igreja, no propósito de estarmos na igreja, fazendo a nossa diferença na comunhão e na unidade da igreja. Nós temos que ter esse compromisso, mesmo com pandemia, mas estou
me comprometendo com o Senhor. Porque, irmãos, Ele não veio trazer para nós apenas bênção, Ele não veio trazer para nós apenas salvação, Ele veio trazer para nós um chamado. Você tem um chamado, eu tenho um chamado, e esse chamado ele não pode ficar abandonado porque a crise chegou. Eu não posso abandonar meu chamado porque eu estou enfrentando problemas. Eu tenho um chamado, né? Então nós temos que honrar esse chamado que Deus tem na nossa vida. Porque Pedro, depois que ele pegou todos os peixes, ele deixou os peixes, e o que ele fez? Ele seguiu a Jesus. O nosso chamado é deixar tudo para trás para seguir a Cristo, deixar tudo que for necessário para trás para seguir a Jesus. Todos vão conseguir fazer isso? Não sei, né? Mas eu acredito que aqueles que têm fé o suficiente para crer que o Senhor vai honrar a sua vida, que o Senhor vai capacitar a sua vida no meio do caminho, essas pessoas vão caminhar, né? Essas pessoas vão adiante. Então, queridos, a minha palavra não é para forçar ninguém a nada. Você tem que crer, e se você crer, você vai agir com base na fé que Deus colocou no seu coração, né? Nós somos o povo da fé. Então, como povo da fé, nós temos um desafio, né? Vencer as frustrações, as decepções, vencer as dificuldades, não desanimar porque estamos passando por problemas, ouvir a Cristo, obedecer o comando dele, né? Sairmos da superficialidade, irmos para profundidade. Eu quero ser mais profundo no meu relacionamento com Deus, mas isso não vai acontecer só porque eu quero, isso vai acontecer porque eu vou buscar isso, né? Eu vou buscar isso, e daqui a pouco nós vamos orar. Nós temos a campanha de oração, 8 horas, né? Eu vou estar aqui orando, vou estar despedindo os irmãos antes, mas vamos estar orando, buscando a Deus nesses 21 dias, se entregando a Ele, colocando diante dele a igreja, colocando diante de Deus as famílias, e nós cremos que o Senhor vai fazer a obra, Ele vai fazer o que precisa ser feito. Deus é fiel, Deus é cumpridor da sua palavra. Então Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, sobre a palavra de Deus, vamos nos lançar, queridos, vamos colocar a nossa vida sobre a palavra, e acreditar que o Deus da palavra vai nos honrar, amém? Vamos orar nesse momento?